Então vamos lá. Bom dia, meninas. Hoje nós vamos começar um assunto novo. Nós encerramos a nossa série da Armadura de Deus e a gente vai começar uma outra série, que é a sabedoria que constrói a vida, né? A sabedoria de Deus para a vida. Então, um pouquinho de contexto. Essa série de aulas, ela surgiu do nosso GC. Quando nós fizemos, eu acredito que seja a terceira sessão que nós estávamos falando de Asaf, do Salmo 73, quando ele entra ali no santuário e ele está perguntando se vale a pena servir a Deus ou não, porque ele está vendo que os justos prosperam, que as coisas dão certo e a vida dele está muito devagar. E aí ele está se perguntando se realmente servir a Deus vale a pena. E aí, depois que nós tivemos esse primeiro GC, eu acabei aquela ministração e fiquei pensando, tá, entendi que era um problema do coração dele ali, que ele estava com uma visão curta, mas o que a gente pode fazer para de fato ter essa vida próspera, para a gente não ficar como ele ficou ali, invejando. Não está entendendo, irmã Beth? Quer que volta o raciocínio? O que acontece? A gente fez o GC, a terceira sessão ali do GC, e a gente estava vendo sobre Asaf, que ele estava vendo que as pessoas tinham uma vida próspera e ele não tinha. E a gente viu que era um problema ali de visão dele, ele estava focado no presente. E depois que eu terminei de fazer aquele estudo, eu pensei, tá bom, eu entendi o problema do Asaf lá. Mas o que de fato a gente pode fazer para ter uma boa vida, para que a gente não tenha esse mesmo tipo de pensamento dele, essa ideia de que a vida das outras pessoas está indo para frente e a minha não está. E aí eu resolvi fazer um estudo sobre isso. E aí eu fiz um estudo, demorei uma semana, 244 páginas. Ficou o estudo. E o que eu fiz? Eu mapeei todos os conselhos que a Bíblia diz, tanto a Bíblia quanto os textos sagrados. O que eles dizem, o que a Torá diz, quais são esses princípios que Deus diz que se a gente obedecer, fazendo ou não fazendo, porque também tem coisas que ele diz que não é para a gente fazer, que garantiriam que a gente teria uma vida mais tranquila. E aí, depois de fazer esse mapeamento, eu decidi fazer uma série de aulas. Então, essa é a primeira aula. Se eu não me engano, nós teremos 16 aulas. A gente sabe que às vezes eu não consigo encerrar uma aula no mesmo dia. Encerramos a armadura de Deus. Agora a gente está começando uma nova série, que é a sabedoria que constrói a vida. Que é basicamente os conselhos que Deus nos dá de como ter uma boa vida. Asaf é Salmo 73. Isso. E aí eu dividi em 3 blocos. O primeiro bloco da construção, o que ele fala para a gente fazer, que aí são 5 grandes verdades que ele nos diz, que é praticamente 10 aulas sobre isso. O bloco 2 é o bloco da proteção. O que a gente deve evitar? O que a Bíblia fala que nós devemos evitar? E o terceiro bloco é o que fala sobre os senhores do coração. Né? Aquelas coisas que tentam rivalizar com Deus dentro do nosso coração. E aí, dessa série de aulas e desse estudo profundo sobre esse assunto específico, eu escrevi 7 livros. O primeiro livro vai ser lançado dia 17 agora do próximo mês. É um livro que fala exclusivamente do coração, tá? Então é uma série de 7 livros e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Obviamente o livro é muito mais profundo do que as nossas aulas. Mas a minha ideia aqui é que você tenha uma ideia de como viver isso na prática. Nós estamos seguindo uma sequência, certo? Lá em Efésios 6 nós vimos a armadura de Deus, que não é uma armadura de guerra contra as pessoas, nem de domínio, nem de conquistas de território.
É uma guerra na nossa mente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o coração. Quem estava aqui no GC quando a gente fez aquela dinâmica do coração, que a gente tinha que fazer a casa do nosso coração? Muitos de vocês entenderam que era a casa dos seus sonhos, né? Aquela casa que estava no seu coração, que se você pudesse, você construiria ela, se você tivesse condições. A ideia ali era dividir o nosso coração em espaços. E eu disse que no centro do nosso coração existe um trono. Já falei isso várias vezes aqui, né? Quem senta no trono do nosso coração? Quem governa o nosso coração? Não pode ser eu e Deus ao mesmo tempo. Toda vez que eu sento no trono, Deus sai do trono, tá? Ele não fica empurrando, tentando fazer eu cair do trono, não. Ele só sente se eu sair mesmo. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o coração, que é onde a vida começa. E o nosso verso para memorizar é Provérbios 4 e 23. Você já sabe ele de cor, né? Sobretudo, por quê? Porque dele procede as saídas da vida, as fontes da vida, né? Então ele fala isso. E é esse o verso para memorizar dessa semana. Você já falou aí, então você já sabe até o que ele diz. E aí eu falei para você uma tarefa. E essa tarefa em específico, diferente do que geralmente eu faço, levarei o seu caderno, tá? Para verificar a sua tarefa. Qual que é a sua tarefa durante essa semana? Vigiar a fonte. Porque a gente falou que do nosso coração procede as fontes da vida. E a gente tem que entender o que está entrando dentro da fonte do meu coração. Então, durante 7 dias, uma vez ao dia, pode ser na hora que você vai dormir, provavelmente é o melhor momento, onde as luzes ali já se apagaram e agora você vai descansar, você vai fazer uma análise daquele dia. Teve alguma situação marcante naquele dia? Aconteceu alguma coisa diferente do que acontece normalmente ou uma coisa corriqueira que te marcou naquele dia? Porque nem todos os dias acontecem coisas grandiosas. Às vezes é só um dia normal, né? De tudo que você faz normalmente, o que se destacou naquele dia? Qual o pensamento que surgiu na sua cabeça quando estava acontecendo aquela situação? E qual que é a verdade bíblica? Porque você vai marcar. Porque a gente viu que a armadura, tudo que a gente viu da armadura, a gente aprendeu na teoria o que era armadura. A minha ideia aqui agora é que a gente aplique a armadura de fato na prática. O que é isso? Eu já vi que eu tenho a espada da palavra e que toda vez que acontece uma situação, eu posso usar a espada da palavra para mudar aquela situação. Como é que eu faço isso na prática? Então, por exemplo, aconteceu uma situação lá em que eu não dei conta de fazer alguma coisa. Pode ser uma coisa simples. Hoje eu falei que eu ia limpar os ventiladores. O dia passou, correu, não consegui acabar. Nem cheguei lá. Qual que é a primeira coisa que eu pensei? Às vezes o pensamento é, não dei conta, sou incapaz, não consigo fazer. Uma vez ao dia anotar. De segunda a... pode começar hoje. Anotar uma situação que aconteceu no seu dia. Às vezes vão acontecer coisas grandes. Nem sempre tudo que acontece no nosso dia é grande. Por isso eu estou dando um exemplo. Às vezes você acordou e falou que essa semana, hoje, você ia limpar os ventiladores. E não conseguiu. Quando você vai deitar, você pensa, nossa, esqueci do ventilador. Qual que é a primeira coisa, às vezes, que você pensa? Não dei conta. Sou incapaz. Corri o dia inteiro, não consegui nem fazer o que eu me propus. Qualquer lugar, qualquer situação crítica. Estou dando um exemplo do dia a dia, porque nem sempre vai ser uma situação grande. Isso.
E aí, qual que é a verdade bíblica? Que eu sou incapaz? Que eu não consigo? Não. É que eu posso aprender com o meu erro. Eu posso gerenciar melhor o meu tempo. Eu posso colocar isso em prioridade amanhã. O mundo não vai acabar só porque eu não limpei os ventiladores hoje. Deu para entender? A ideia aqui é qualquer situação que traga um pensamento que pode ser um principado, uma potestade, pode ser um dardo inflamado, pode ser eu que fiquei muito tempo no celular e não fiz o que eu tinha que fazer. Então, fazer essa análise do que isso gerou em mim, qual foi essa situação, e o que eu posso fazer, que a Bíblia diz que eu posso usar a verdade. Qual é a verdade da Bíblia nessa área da minha vida, tá bom? Deu para entender? Pode ser uma situação crítica, irmã Sandra. Deu um BO no serviço. Meus filhos brigaram com o outro. Não importa. O que aconteceu naquela situação? Veio algum pensamento? Porque se você vai analisar tudo o que aconteceu durante o dia, alguma coisa vai se destacar mais do que as outras. Por que essa situação se destacou? Isso. Então, por exemplo, eu pensei, eu sou incapaz. Eu não sou incapaz, eu posso aprender. Eu não dei conta de fazer hoje. O que eu posso fazer? Dividir melhor o meu tempo amanhã. Prestar atenção nisso amanhã. Tá? Então, essa é a verdade. E daí, no sábado à noite, você vai ver o que mais apareceu na sua semana. Quando eu fiz isso uma vez com uma cliente, o pensamento dela era toda vez, eu tenho que lavar a louça. Ela estava estudando e ela não conseguia se concentrar porque ela ficava pensando que ela tinha que lavar a louça. E a gente foi descobrir por que ela tinha que lavar a louça. Da onde que veio isso? Então, às vezes, a gente tem pensamentos que mais aparecem no nosso dia, que mais aparecem na nossa semana. Às vezes, é coisas que você tem que fazer. Às vezes, é uma situação com pessoas que não está dando certo. E aí, a partir disso, a gente vai tomar alguns caminhos, tá bom? Deu para entender qual que é a tarefa? 7 dias você vai anotar. A minha letra é feia, não tem problema. É isso aí. Porque o pastor Carlos, inclusive, ele falou isso na ministração de quarta-feira. Quando alguém pergunta para você, como é que está a sua vida? E você responde, o que ele falou, irmã Elisa? Eu estou na correria. Quem aqui já falou isso? Estou na correria. O fato de nós estarmos na correria já demonstra que nós não temos uma vida organizada. A gente está o tempo inteiro correndo para apagar incêndios. Jesus, ele não era desocupado, ele era uma pessoa muito ocupada. Mas ele nunca estava na correria. E ele sabia, inclusive, estabelecer limites. As pessoas falavam assim, por que você não vai lá e faz tal coisa? Não, não é minha hora. Né? Então, o fato dele estar ocupado o tempo inteiro não é sinal de que ele era uma pessoa desorganizada. E a gente está na correria o tempo inteiro porque a gente não tem o costume de nos organizar. Toti saoti é uma palavra hebraica. A gente chega lá. Então, o que acontece? A ideia é que nós estamos sempre correndo. Então, a gente nunca para fazer essa análise. Às vezes, não é nem análise do pensamento, é análise do nosso dia. Às vezes, a gente coloca 50 coisas para a gente fazer que é impossível a gente cumprir tudo aquilo no mesmo dia. E aí, acaba o dia e a gente fica frustrado porque não cumpriu aquele negócio que já sabia que não ia dar conta. Porque ninguém consegue construir uma casa um dia só. Às vezes está exausto demais. Quem aqui já deitou e dormiu ou estava sentado e dormiu? Acordou de noite, teve uma interrupção no sono, sei lá, uma criança chorou, foi no banheiro, voltou, deitou e apagou imediatamente de novo. Isso é sinal o quê? Que o seu corpo está exausto. Às vezes a sua mente está cansada. Falar cansa, pensar cansa. De tão cansado, é igual as crianças.
Isso é interessante, que a irmã Beth falou. Faz uma lista. Eu também tenho essa questão, às vezes, da irmã Elisa, né? Eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa passando na cabeça. Então, às vezes, eu fico pensando tudo que eu tenho que fazer. Então, anoto. Eu tenho que fazer isso, isso e isso amanhã, porque senão, às vezes, eu esqueço. E o fato de anotar meio que libera aquilo da mente. Então, eu não fico pensando que eu tenho que fazer isso de novo. É. Ele diz lá, o pastor Carlos disse na quarta-feira, por exemplo, todos nós já ouvimos falar que nós precisamos fazer um orçamento. Não ouvimos? Que a gente precisa fazer orçamento. Orçamento da casa, da sua vida, de orçamento. Você faz? Não dá tempo de fazer o orçamento. Orçamento financeiro. A gente sabe. A gente sabe que a gente tem que ter planos de curto, médio e longo prazo. A gente tem que fazer reservas, a gente tem que fazer uma poupança. Todo mundo já ouviu falar isso, não viu? Todo mundo sabe, não sabe? Quem faz? Quem faz o orçamento? Uma coisa simples, e isso até foi um confronto, né, que eu tive aqui enquanto eu estava falando sobre os senhores do coração. Porque às vezes nós estamos pedindo para Deus, por exemplo, um escape financeiro. A gente não sabe de quanto a gente precisa. Você sabe quanto você gasta de comida? Às vezes não é nem por mês, às vezes por semana. Você sabe quanto que custa a sua água, a sua luz? Isso é mais fácil porque às vezes vem um boleto, né? Você sabe quanto você gasta de transporte, de combustível? Você já fez essa conta? Por quê? Porque às vezes você ganha, sei lá, R$ 2.000 numa família de 5 pessoas, você gasta 2.000 só de comida. Então não adianta você pedir para Deus mais R$ 500, porque não vai resolver seu problema. E Deus também não vai te dar um monte de coisa se você já não sabe administrar o que você tem. Ele disse claramente lá, se você for fiel administrando um pouquinho, eu vou te dar muito. Você já viu aquelas pessoas que tinham pouco dinheiro, ganhou muito dinheiro, ficou mais endividado do que quando tinha pouco dinheiro? Acontece. Ganha na loteria, em meses, perdeu tudo. Está pior do que quando não tinha. Por quê? Porque não mudou a mentalidade. Não mudou